Olá, 20 de fevereiro de 2026, eu sou Laércio Comar da AD Monitor. Começou o ano? Oficialmente sim. Se começa após o carnaval, então já podemos dizer até que ele começou. E como é que estão os dados esse ano? Olha, nós temos que levar em consideração que os dados do grupo esse ano, até agora, nós temos considerado o carnaval. Ano passado o carnaval foi em março, então já dá diferença. Comparando um ano com o outro, esta data o faturamento vem empatando. E esse empate é um bom resultado, tendo em vista que nós tivemos o carnaval e que o ano passado foi em março. A carteira de pedido vem boa, considerando também que teve já duas feiras de polo e a Abimad, que acabam interferindo de certa forma na média, ainda tudo dentro da expectativa. Como assim dentro da expectativa? Nós falei em vários vídeos anteriores sobre o quanto impacta na venda, no faturamento das indústrias, o dezembro, janeiro e fevereiro. Diminui a quantidade de lojas comprando, diminui o ticket dessas lojas comprando, e não é pouco não, em torno de 30%. Com isso, mesmo as indústrias fazendo férias em dezembro, algumas estão em férias agora de 15 dias também, isso acaba desequilibrando bastante a carteira e crescimento. Eu tenho certeza, e vocês podem cobrar em abril e maio de mim, que a partir agora de março isso começa a se normalizar. O brasileiro está com renda, está com dinheiro para comprar, não diz que ele é rico, mas comparado a outros momentos, os indicadores indicam que ele tem como gastar sim, ele vai continuar gastando, e a tendência é que março, abril, maio, o comércio de móveis, colchões e eletro vá se normalizando. Mas, por que não nós darmos uma olhadinha em como fechou, ou os dados ao menos que vem dado, de como fechou em 2025. E lógico, eu trago várias matérias porque a gente não pode olhar apenas uma. Olhando dados do Serasa Experian, comércio físico cresceu 2,9 em 2025, em alta em todos os setores, segundo o Serasa Experian. Aqui ele coloca inclusive material de construção crescendo bastante, que é importante para o ramo de móveis, colchões e eletro. E ele destaca aqui embaixo que móveis, eletrodoméstico, eletroeletrônico e informática, 3,5. Isso aqui é um baita de um problema, tá? Toda vez que a gente vai fazer um comparativo de qualquer índice que seja de crescimento, de dados do setor, o que compõe imóveis. Já me perguntaram quantas indústrias de móveis tem, e a pergunta que eu devolvo é: o que é uma indústria de móvel? É muita coisa englobando. Você vê esse dado do Serasa Experian, ele já coloca eletroeletrônico junto na mesma conta. Então é lógico que isso dá uma distorcida. E é por isso também que eu tomo esse cuidado de, por vezes, usar mais de um. Então, aqui o Serasa Experian, o indicador de atividade do comércio da Serasa, fala em comércio físico crescendo 2,9. Se nós formos para o site do E-Commerce Brasil, ele fala em varejo, não especifica o qual, fechou 2025 com alta de 1,6. Recupera ritmo histórico de crescimento. Por que recupera o ritmo histórico? Porque se for olhar para 21, 23, crescia 1%, 1,7%, agora 1,6%. Ou seja, historicamente o mercado continua crescendo nesse ritmo. Ano de 2024 ele cresceu a 4,1%. Lembra? Final de 2024, aliás, da metade do ano para frente, segundo semestre inteiro, houve atraso de entrega de imóveis, levando 90 dias até 120 dias para as indústrias atenderem os lojistas. Sim, estava bem aquecido, foi algo que destoou da média. Então agora 1,7, ano passado 1,6, está vindo no ritmo. Mas, Lércio, os móveis você fala que cresceu mais? Sim. Móveis eletrodomésticos alta de 4,5%, segundo o E-Commerce Brasil. 4,5% se vendeu a mais em 2025 do que em 2024, já descontada a inflação também. E aqui ele pega pesquisa mensal do comércio, da PMC, com índices do IBGE. Mas, de qualquer forma, reflete também aquilo que a gente tem. Dentro do grupo, o crescimento foi bem mais alto no ano passado, mas normalmente os índices do IBGE vêm menores. Não sei te explicar o porquê. Mas, de qualquer forma, houve crescimento. Tá, então o móveis e eletro está crescendo num ritmo maior do que o restante do comércio? Está sim, e vou mostrar isso para você lá para frente também. Já mostrei, inclusive, em algumas palestras, algumas apresentações, o quanto de 2019 para cá o móveis teve de crescimento real, tirando inflação.
diante do mercado como um todo. E destaco situações como vestuário e calçado, alta de 1,3%. E eles amargaram algumas quedas nos anos anteriores. Então móveis não está tão ruim quanto a gente imagina. Mais uma para a gente comparar como foi 2025 no varejo, a Biacom, falando que o e-commerce está projetando um faturamento de 260 bilhões, mas é para você ver esse pedacinho aqui. Eles falam que o e-commerce cresceu em 2024 no Brasil 15,3%. Fazendo um resumo, aí eu pedi para a IA fazer um resumo. Por que não usar também no vídeo do tio lá uma IA resumindo isso? O e-commerce faturou ano passado 235 bilhões, o varejo físico 1,8 trilhão. Dá 9 vezes aqui praticamente o que foi faturado. Mas o e-commerce veio num ritmo de crescimento de 15,3%, segundo a Abiacom e a Abicom, e o varejo físico 1,6%, segundo o IBGE PMC. Ou seja, o e-commerce continua num ritmo muito maior de crescimento do que o geral do mercado, mas ele ainda corresponde a uma parcela bem menor. Isso é lógico e a gente imagina que isso vai acontecer. Ou seja, o e-commerce é um problema. Em alguns momentos eu falo que você migrar 100% para o e-commerce é problema, e aí eu te reforço com essa matéria aqui. Eu assisti esse vídeo agora há pouco, um vídeo dessa conta, desse canal do Bruno Contígio, que ele fala sobre e-commerce, e ele fala que várias contas estão sendo banidas injustamente pelo Mercado Livre. E aí eu digo para você que o problema está na concentração de sempre. Essa é uma opinião minha, tá? O que eles falaram nessa reunião? Eu acabei assistindo ela toda. Empresas que têm volumes altíssimos, milhares de produtos no e-commerce, no Mercado Livre, negociam milhões através do Mercado Livre por mês e há muitos anos, e o Mercado Livre baniu a conta, suspendeu porque 3, 4 entregas estavam com a medida errada. Eles avisaram uma vez, na segunda baniram, travaram a venda de tudo, e a hora que você vai conversar, você conversa com uma IA, não há ninguém que resolva. Bom, isso é um problema do e-commerce? Não, eu tenho clareza suficiente para colocar que este é um problema da concentração. Como assim? Lá no passado eu ouvia isso demais, dizendo: porque a Mesbla está quebrando todo mundo, porque a Ricardo Eletro está quebrando todo mundo. Era um tal das concentrações. Se tem empresas que não existem mais no mercado, hoje continuam da mesma forma. Poderia citar sim, Casas Bahia, Luiza, a própria conta do Mercado Livre, elas estão quebrando. Não, o problema é, o teu negócio está todo concentrado em cima de uma coisa só, você vai ter problema, isso é óbvio. O Mercado Livre deve estar mexendo política, mexendo em algumas situações, e a hora que você precisa conversar lá, você não consegue, você tem uma empresa faturando 10, 15 milhões lá dentro, e eles simplesmente te cortam, e você não consegue faturar mais nada a partir de amanhã, e você vai perder relevância. Sim, o teu negócio vai desmoronar. Isso é o e-commerce? Não. Na loja física isso também acontecia. Então só toma muito cuidado com a concentração. Você tem um único produto que gira muito, um único representante que vende muito, um único lojista, um único canal. Se você colocou todos os ovos numa cesta, e olha que essa é antiga, hein? Todos os ovos numa cesta, você está correndo mais risco. Nada mais do que isso, tá? E vamos seguir aqui porque tem mais material. Qual o tamanho de mercado de móveis e colchões no Brasil, então? Vou usar a matéria também que saiu aqui, um levantamento do IEM, onde ele aponta que no mobiliário, o consumo no varejo brasileiro de imóveis e colchões, não tá eletro, alcançou 127 bilhões. Aí lá embaixo, do lado industrial, a produção foi de 91. Aí a gente tem que ler com um pouco mais de cuidado. São índices, são indicadores, são números diferentes. Um deles, o varejo, as lojas venderam 127 bilhões. As fábricas produziram 91 bilhões. Não quer dizer que tudo que foi produzido foi vendido. E o que foi vendido a preço de loja, não a preço de atacado, a preço de indústria. Então, obviamente, dá uma diferença. Pelo tamanho do nosso mercado e pulverização que existe no nosso mercado, eu acredito sim que tudo que foi produzido foi vendido. 2024 ainda teve uma questão de estoque ali um pouquinho mais apertada, mas daí isso me levou e fala que também 3,7 bilhões em vendas no e-commerce, falando móveis e colchões. Se eu for olhar isso, tem dois índices que me chamam a atenção.
Veja bem, não estou duvidando dos dados do IEM, a quem eu respeito e pra caramba, tá? O que eu estou chamando atenção para alguns indicadores. O markup 39,4. Se nós produzimos 91, digamos que não tenha aumentado ou diminuído o estoque no ano de todas as indústrias juntas, e no varejo 127, estamos falando no markup de 39,4, que a meu ponto de vista é muito, muito baixo. O porquê disso? Não sei. É um número que me chama a atenção. Se você tem opinião, manda um vídeo para mim dando a tua opinião, ou você escreve nos comentários. Me ajuda a entender isso. Outra coisa que me chamou muito a atenção, 3,7 bilhões de venda por e-commerce nessa categoria. Significa que foi 2,9 apenas de imóveis. Nós olhamos agora há pouco uma participação de quase 18% a nível Brasil de todo o e-commerce. E aí fica uma situação. Nós temos ainda muito campo para crescer com os móveis, seria isso a resposta? Se nós temos 29%, 30% de markup, significa que provavelmente o e-commerce já esteja afetando muito, baixando esse markup. Tá, mas o markup do móveis na venda de e-commerce não pode ser tão baixo, porque os custos também são muito altos, inclusive da plataforma. O próprio Mercado Livre, Shopee cobram valores muito altos. Então são alguns números que vêm de várias fontes que eu considero como confiáveis, mas que a gente tem que tentar analisar isso melhor ou avaliar melhor. Se a gente pega uma matéria, uma informação, um pedacinho, ela pode te levar sim a tomar uma decisão bastante errada em alguma situação. Seguindo, você acha que para móveis está ruim? Você ainda é o que continua reclamando? Então segue outra matéria. Preço da cerveja. Interessante que eu já falei sobre isso nas palestras no final de 2024, hein? Que o pessoal falava assim, ah, tá bom. Falou, olha, para cerveja tá pior. Preço da cerveja cai no início de 2026. Agora, índice é o menor para janeiro em 5 anos. Na verdade, não é nem a inflação menor, houve uma deflação, 0,06. Então o que a gente pode concluir é que o preço da cerveja em janeiro desse ano é o mesmo de janeiro de 25. Aliás, o que isso tem a ver comigo? Lê o resto da matéria. A produção industrial de bebida alcoólica apresentou recuo de 4,7 no acumulado 2025 em relação a 2024. 4,7. Significa que nós tivemos uma produção industrial, e cerveja não dá para considerar estoque mesmo, arredondando 5% a menos de produção de cerveja. Se você é o dono da Ambev, o gerente da Ambev, como é que você dá um jeito para faturar mais quando o mercado consumidor diminui 4,7? Olha o contrassenso. Lá, os mesmos indicadores falam que imóveis cresceu 4,5. Em que momento da vida o brasileiro falou, eu vou comprar 2 cervejas a menos e vou assumir uma prestação de imóveis? Não sei. Não sei se tem uma ligação direta aí em outras coisas, mas observa que tem ramo que aí é muito mais apertado que o nosso, porque o tamanho da pizza está diminuindo e a quantidade de gente querendo comê-la está aumentando. E adaptando o mobiliário, informação também me chamou muita atenção também do site Portas. Os locatários, aí é para aluguel, procuram um apartamento cada vez menor. Aqui fala também por conta do custo do aluguel e pelo tamanho dos imóveis que estão sendo ofertados. Mas olha aqui, a cronologia, tá? 2023 a média era de apartamentos 71 metros, em 24 caiu para 67, 2025 caiu para 58. 71 para 58 é bastante. Nós temos que imaginar aqui o quanto o mobiliário acaba sendo afetado para isso. Quer conhecer mais da Demonitor? Entre em contato aqui com a nossa equipe, que a gente vai ter um prazer enorme de te apresentar esses dados como um todo. E para você, como é que está esse vídeo? Como é que está essas informações? Manda o vídeo, você representante, você varejista, dono de loja, de indústria, um videozinho de 1 minuto, 1 minuto e meio, eu coloco aqui também. O ano começou, vamos para cima, agora não tem mais desculpa. Eu garanto que os próximos meses a venda estará boa. Poxa, Lércio, é pesado isso, hein? Eu garanto que o consumidor vai comprar. Agora, não garanto que o teu concorrente vai subir o preço dele para ficar mais fácil para você vender. Aí a briga de foice. Meu muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser.